Os algarismos significativos de um número são os dígitos a partir do primeiro dígito diferente de 0 à esquerda, ou, veja as opções, ou a partir do último dígito, 0 ou diferente de 0 à direita, se existir uma vírgula decimal. Ou os algarismos a partir do último dígito diferente de 0, se não existe vírgula decimal. Por exemplo, de uma balança analítica de laboratório, aquelas mais caras que tem a casinha para não sofrer nem sequer a interferência do ar externo, você pode chegar numa medida como 2.300,0 gramas. O que significa isso? É que tem a precisão de 5 algarismos significativos. 23.040. Você sabe que não corre o risco de estar no 23.030, nem no 23.050. Então, num caso como esse, você tem 5 algarismos significativos, ou pode ter 4 algarismos significativos, porque você termina em 0. Quando você termina em 0, o último algarismo não deve ser considerado significativo, a não ser que você tenha essa certeza, porque o seu instrumento de medida lhe dá essa certeza. E aí a única maneira de deixar claro se o número de algarismos que você tem quando termina em 0, o seu número, é você escrever em notação científica onde você deixa claro a sua precisão no número que multiplica a base 10. Repare os dois primeiros exemplos. Agora vamos lá, 0,035. Cara, se você começa com 0, aí não tem pano para manga. Olha só, 0,035. Ele tem 2 algarismos significativos. Deve ser escrito como 3,5 vezes 10 a menos 2. 0,03500. Fulano é um 0 à esquerda. É daqui que vem essa expressão. 0 à esquerda não é significativo jamais. Mas veja, quando você já está dentro das casas decimais, aí se você terminar em 0, aí sim você conta as outras casas como algarismos significativos com certeza. Quando você começa a contagem, pode ir embora. Você tem 4 algarismos com certeza. Onde é que paira a dúvida, então, se você termina em 0? De terminar em 0 em números inteiros, tá? Se você estiver em casas decimais, pode contar o 0 à direita. Olha, tem um exemplo clássico que está aqui no final do slide. Eu tenho 5 vacas. Você tem certeza? É algo assim que não tem como o cara errar, né, meu? Não tem como o cara fazer a conta errada. Se ele não sabe contar, daí ele fala, não sei nem contar, nem começar a contagem. Mas não tem como o cara enxergar 7 vacas se ele tiver 5. Se você tem 3 laranjas, você não tem como errar essa conta. Então, em algumas situações, o número de algarismos significativos é o que chamamos de infinitos algarismos. Olha, tem 40 alunos na sala. Cara, não tem como ter 40,3 alunos, porque não dá para contar o ser humano em casas decimais. Então, tomem nota disso. Algumas situações, você tem certeza absoluta, e o número de algarismos é infinito. Eu vou multiplicar o 3,57 pelo 4,286. Você está lá no seu trabalho de conclusão de curso, você decide escrever todos os números que aparecem na sua calculadora, porque você acha que isso é chique. Então, por favor, é a hora de você aprender isso aqui. Você não vai escrever o resultado com 7 algarismos só porque aparece na sua calculadora. A partir de hoje, você vai aprender o seguinte, cara. Se você vai fazer uma conta que envolve multiplicação ou divisão, o resultado só pode ter o número de algarismos igual ao menor número encontrado no caminho, cara. Veja só, o 3,57 só tem 3 algarismos, o 4,286 tem 4 algarismos. Não importa. Você podia ter dividido por um número que é infinitamente preciso, como o número de vacas. Mas, cara, você não pode dar a resposta com mais do que 3 algarismos. Aí não é 2 casas depois da vida. Cara, isso aí era na 6ª série, na tia da 6ª série, cara. Para! Você já tá com barba. Olha aqui. Tem gente que já terminou a faculdade e fica com essa historinha de 2 casas depois da vírgula, meu. Então, gente, hoje é o dia
de nunca mais você vir com esse papo de duas casas depois da vírgula, ou de escrever tudo que aparece na sua calculadora e ainda botar a culpa na calculadora. Então, repare que o número de algarismos da resposta, se a conta envolver sequer uma multiplicação ou sequer uma divisão, o número de algarismos da resposta será o menor número encontrado no caminho. Você tem uma multiplicação e depois uma divisão. Repare, os dois primeiros valores, quantos algarismos ele tem? Quando você está representando em base 10, fica nítido o número de algarismos, né? Você tem 2 algarismos no primeiro, 5,2, e o segundo, você não tem 5 algarismos, não. Repare, 0 à esquerda não conta. Você tem 4 algarismos. E você divide por 2,67, que tem 3 algarismos significativos. Repare que a gente representa algarismo significativo pela sigla A.S. Aí sua calculadora é sempre muito generosa, né? A calculadora, gente, ela é generosa que nem gerente de banco para te emprestar dinheiro, entendeu? Não quer dizer nada essa generosidade. Então não se iluda. O gerente de banco ele vai ser generoso, ele te empresta 500 mil, depois sai por 3 milhões. A sua calculadora ela te dá um monte de valor, mas é a mesma coisa do gerente de banco. Não se iluda. Você não tem esses valores todos aqui. Você não tem. Ah, eu vou jogar isso no TC, vou arrebentar, vou aparecer com um terno laranja neon, tá? Nem sei se existe essa cor. Eu vou aparecer lá, vou chamar minha família para apresentar o TCC, vou mostrar que eu sou foda, eu consigo chegar nesse valor de precisão, eu vou arrebentar. Gente, quantas pessoas fazem isso nos TCCs e nos trabalhos científicos, querendo dizer que arrebentaram por causa da precisão que chegaram, porque a calculadora delas deu o valor. Cara, algarismo significativo, joga isso na sua vida agora. Você só pode ter 3. Nesse caso, não, você só pode ter 2. Porque havia no caminho um cara com 2 algarismos. Então a resposta vai ficar 3,2 vezes 10 segundos. Você pode escrever como 320. Por quê? Porque quando você escreve um número inteiro que termina com 0, pode escrever, porque o 0 não vai ser contado como significativo. Não deve ser contado. Então, escrever 3,2 vezes 10 a segunda ou 320, nesse caso aqui, você vai estar expressando sim a mesma coisa. Tá? É muito interessante escrever 3,2 vezes 10 a segunda, porque aí você deixa claro que a sua precisão só vai até o segundo algarismo. Repare que se você mediu 320 num instrumento de alta precisão, seja lá do que for que você está medindo, e você tem a certeza que é 320 mesmo, exatamente 320, você necessariamente tem que escrever 3,20 vezes 10 a segunda para deixar claro que você tem essa precisão. Tá? Isso é muito importante. Medindo numa balança analítica, você consegue a precisão de 7,978 gramas na sua pesagem. Então você tem aí 4 algarismos significativos, cara. Então repare uma coisa importante, o que são os algarismos significativos? São todos os exatos e mais aquele que não é exato. Por que é inexato? Olha só, o que significa quando você diz a sensibilidade da sua balança? Você pode ter 7,978 gramas, mas você pode caminhar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ó, dentro dessa precisão que foi dada. Você pode ter 9,979 ou 9,977. Então, a indicação de sensibilidade de um aparelho é isso que ela diz para você, o quanto que varia aquela medida que está sendo lhe dada. Veja, você tem certeza que 9,974 não vai ser, porque a precisão é maior que isso. Se a balança te indica 7,978, ela te garante, olha, no máximo, estou errando, 0,001 para cima ou 0,001 para baixo. Fora disso, pode ficar tranquilo. Mas há uma imprecisão. É uma imprecisão pequena, mas existe. Então, o número de algarismos é todos os exatos, mais o primeiro dos incertos. Agora, imagina se você é um mané e vai, sabendo que a balança tem essa precisão, você
de repente decide escrever 7,9787. Pô, você já sabe que o 8 é incerto. O que você quer com o 7, rapaz? Bora. Olha aqui. Regras de contagem dos algarismos. Vamos lá. Repetindo, então, coisas que já foram faladas aqui nessa aula. A contagem dos algarismos face da esquerda para a direita. Olhe de frente para a tela agora durante a aula. A esquerda, pega a sua mão esquerda e bate na tela, certo? Pega a sua mão direita e bate na tela. Não se confunda, da esquerda para a direita. Começando pelo primeiro diferente de 0, tá? É para bater a mão. A cabeça você bate na parede depois. Olha aqui. Qualquer algarismo diferente de 0 é significativo. Vocês me desculpem aqui o R que vai aparecer de registrado, que não tem nada a ver com a história. Zeros entre algarismos diferentes são significativos. Zeros à esquerda do primeiro algarismo diferente de 0 não são significativos. Zero à esquerda nunca é significativo, não custa lembrar. Para números superiores a 1, os zeros à direita da vírgula contam como algarismos significativos. Para números superiores a 1. Para números sem casas decimais, os zeros podem ou não ser significativos. Mas o que eu quero dizer com isso? Aqui, ó, volta comigo, volta lá atrás. Quando você fala 2.300, você tem um número inteiro que termina em 0. Aí cai naquilo que já foi falado aqui nessa aula. Pode ser que eu tenha a precisão de 4 algarismos. Ou pode ser que eu tenha só a precisão de 2 algarismos. Então é necessário escrever isso em notação científica aqui. Pode ser ou não. Olha aí. 5 vezes 10 a segunda. Tem um algarismo significativo. Olha, não vai confundir o remédio para dor de cabeça. Aquele é AAS, ácido acetil salicílico. Aqui a AS é outra coisa, filho. É escrito em letra minúscula para você não confundir com a substância orgânica. 5 vezes 10 a segunda tem 2 algarismos significativos. 5,00 vezes 10 a segunda tem 3 algarismos significativos. Ou seja, você entendeu para que existe a notação científica? Você achou que era só para escrever bonito? Não. É porque é na notação científica que fica claro o número de algarismos significativos que você tem. E sobre as operações, né? A adição ou subtração. Desculpa usar o português de Portugal, aqui agora já foi. Se você tiver em adição e subtração, se não envolver multiplicação e divisão, segura aí a regra. Olhe o número de casas depois da vírgula. Olhe todos os números envolvidos. Aquele que tiver o menor número de casas depois da vírgula define a resposta. Então, quando não envolve multiplicação ou divisão, o que define a resposta é o número de casas depois da vírgula menor de todos aqueles encontrados. Multiplicação e divisão, como já foi falado aqui nessa aula, repito, se envolver sequer uma multiplicação ou sequer uma divisão, o resultado final terá o número de algarismos significativos igual ao número de algarismos significativos do menor cara encontrado pelo caminho. 3,456 metros vezes 34,5234 metros. A resposta dá, em metros quadrados, né, quanto? Olha só, o primeiro valor ele tem 4 algarismos significativos. O segundo valor, ele está com 6 algarismos. E daí, aí sua calculadora generosa, ela te dá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pronto, você arrebentou no TCC. Você vai lá de terno, né, laranja neon, com gola vermelha, e vai apresentar, porque você, afinal, é um cientista. E aí você joga esse valor lá no quadro e fala, ó, só, eu fui mais preciso que todo mundo. Né? Então, larga a mão de ser besta a partir de hoje. O primeiro número limitou a resposta.